Olá pessoas, professor Francisco Rocha com vocês e voltando ao nosso assunto de ciências da natureza e suas tecnologias, porque vocês perceberam que utilizando determinados recursos naturais, nós somos capazes então de gerar energia e no nosso caso a mais utilizada no cotidiano é exatamente a energia do tipo elétrica. E essa energia elétrica, a partir do momento que ela é gerada, obviamente ela acaba promovendo para mim, para os senhores, para os pais de vocês, aí algum determinado custo. E esse custo vem normalmente numa fatura, num talão que você precisa então pagar. A questão da aula de hoje é, como é que, por exemplo, a sua concessionária de energia acaba fazendo esse cálculo, acaba fazendo a conta para poder dizer quanto de energia você precisa pagar. Olha aí na tela. Então a ideia é essa, vamos calcular hoje o consumo da energia elétrica que é gerada em nossas residências, não é mesmo? Para tanto, eu já preparei aqui para vocês um simulador fornecido por uma das concessionárias de energia espalhadas pelo nosso país, no caso a Enel, que já não está mais no estado de Goiás, já esteve aqui conosco, hoje é a Equatorial. A Enel, por exemplo, ela opera no Rio de Janeiro e foi de lá que eu acabei pegando, então, esse link que é uma espécie de simulador de consumo de energia. Dá uma checada para você ver. Vou fechar aqui e vou te mostrar a sala da Enel. Tá aqui. É daquelas salas bem chiques, viu? Porque na sala, além de todo aí o layout da sala, toda a organização artística que ela tem vários componentes eletroeletrônicos, como por exemplo, um home theater completo, o aparelho de DVD que hoje está caindo em desuso, né? Aparelho de ar-condicionado, umidificador, aparelho de som e por aí vai. A questão é, como é que a Enel, assim como a Equatorial, ela faz o cálculo da energia? Esse simulador vai fazer isso. E eu já vou pegar, dentre os aparelhos que compõem essa sala, um que eu diria para vocês é um verdadeiro carcará sanguinolento no que diz respeito a consumo de energia, que é o tal do ar-condicionado. Vou clicar aqui no ar-condicionado e vou analisar junto a vocês como é que acontece. Aqui ele está falando aí um ar-condicionado, apenas um, não é? E o tempo de horas por dia que está sendo utilizado são 6 horas por dia. Ele está usando como exemplo um ar-condicionado cuja potência é de 1000 watts. Você vai perceber que essa questão do tempo e da potência para o aparelho é extremamente importante. 1000 watts é o que a gente considera aí mais ou menos um ar-condicionado de 9000 BTUs, tá? É algo mais ou menos assim. Então é isso. O aparelho, uma vez selecionado, eu tenho como então colocar aqui, né, clicar esse aparelho de 9000 BTUs e colocar aí para nós aí uma potência de 950 watts, eu vou adicionar para ver como é que acontece essa cobrança. Essa cobrança, você vai perceber, ela acaba então tendo em vista alguns parâmetros do ar-condicionado. Primeira coisa, o tempo que você está usando por dia, usando um aparelho desse, 6 horas por dia, tá? 6 horas por dia. Lembrando que o ar-condicionado de 9000 BTUs tem ali pelos seus 950 watts, tá, de potência. Nesse caso, o quilowatt-hora por mês, que é o que a gente fala de fato, a energia que é usada aí, está em azul à esquerda de vocês, 119,70 kWh. Se você usar esse aparelho lá no Rio de Janeiro, durante 6 horas, é cobrada de você uma tarifa de aproximadamente 89 centavos de real, que é o que está ali à direita em azul, 0,888 e mais alguns números quebrados aí, não é? Que vai cobrar de você. A cada 1 kWh, você tem 0,88, 89, não é? Centavos de real. Portanto, se você utilizar só o ar-condicionado, sem os outros aparelhos ligados na sua casa, só o ar, isso vai lhe custar R$ 106,33.
3 centavos. Professor, mas o ar-condicionado é desse tanto. E se eu usar, por exemplo, ao invés de um ar-condicionado, eu usar a iluminação, uma lâmpada, tá? Imagina que você tem uma lâmpada lá, aliás, vou até exagerar aqui. Uma lâmpada ao invés de uma lâmpada, vou pegar para vocês aqui agora 8 lâmpadas ligadas ao mesmo tempo e vou colocar o mesmo tempo de uso do ar-condicionado. No caso aqui, 6 horas por dia, tá? Cada lâmpada com a potência dessa de 60 watts para vocês. Vou adicionar e vocês vão ver a diferença agora. A diferença aqui é gritante. Eu não tenho 8 ar-condicionados, só tenho um ar-condicionado. Agora eu tenho 8 lâmpadas, tá? Se eu usar ela o mesmo período de tempo, 6 horas por dia, tá? Eu vou ter um gasto de 86,40 kWh por lâmpada, nesse caso, né? Por lâmpada, 86,40, né? E aí o custo mensal das 8 lâmpadas dá 76,75 centavos de real. Mesmo com muito mais lâmpadas do que ar-condicionado, você vai perceber que o ar-condicionado ainda lhe custa mais. Como é que um simulador como esse é capaz de fazer esse tipo de cálculo? Você percebeu 2 coisas incomuns. A primeira é que leva em consideração a potência do aparelho e a segunda, o tempo que você está utilizando. Pois bem, toda vez que a gente for calcular a energia, são exatamente esses 2 parâmetros que eu e vocês vamos utilizar para poder oferecer esse cálculo. Me segue aqui na tela. Então, nesse caso, né, eu abrindo aqui agora para vocês direitinho, voltando para a nossa programação normal, temos aqui o seguinte, olha só. Primeira coisa, lembre-se, energia elétrica, o que você chama aí de eletricidade, seria essa propriedade do sistema elétrico que permite a realização de trabalho através das cargas em movimento. Quando você vai, obviamente, na prática, fazer a medição da energia que você gastou na sua casa, você não faz isso utilizando aparelho por aparelho, da forma que o simulador acabou de te mostrar. Ele utiliza um relógio medidor de energia, como esse aí que está sendo mostrado para vocês na figura, esse reloginho aqui, tá? Esse relógio tem algumas informações importantes. A primeira informação, obviamente, é exatamente a quantidade de energia que foi gasta naquele período. Ela está inscrita aí, né, nesse caso, de forma analógica para você ver. O importante aqui para nós é a unidade que usa. A unidade que utiliza para poder oferecer esse gasto de energia é o quilowatt-hora, tá? Você vai entender daqui a pouco por que dessa unidade. Existem aqui outras informações menos importantes, tá? Como, por exemplo, se é monofásico, se é trifásico e por aí vai, mas o importante que eu quero focar com vocês são esses números que o relógio dá e, obviamente, a unidade. Como é que o relógio, então, consegue fornecer com precisão o gasto da sua casa? É exatamente através dessa equação. A energia elétrica, ela é a potência dos aparelhos vezes o tempo de utilização de cada um desses aparelhos. Trocando em miúdos, só para você não esquecer, o E simboliza para mim, para vocês, na equação de energia, tá? E no caso, energia elétrica consumida, tá bom? No caso, o P, voltando aqui, o P, então, para nós aqui, vai ser a potência. O P é a potência. Gente, potência é dada em watts. Só que como a gente gasta muito normalmente no mês, ao invés de watts, a gente usa o quilowatts, que é 1000 vezes o watts, tá? E o T, o ΔT lá, é o tempo que você tem ali, é o tempo. Bom, tempo no Sistema Internacional de Unidades é segundo, mas como a gente usa bastante durante o mês, ao invés de segundo, a gente usa aqui o hora. Então, a energia vai ter unidade de potência, que é quilowatts, vezes a hora. É assim, por isso que a energia que está ali marcada no relógio, ela estará em quilowatts-hora. O relógio, então, ele é organizado, ele é construído em torno dessa relação. Quer dizer o seguinte, volta para mim.
Nesse caso aqui, quer dizer para mim e para vocês que a energia só depende de duas coisas. Ela depende da potência e depende também do tempo de utilização do recurso que eu estou usando ali, do recurso tecnológico. Só essas duas coisas, potência e de tempo. Isso precisa ficar extremamente frisado na nossa cabeça, né? É óbvio que a gente tem como lançar mão de maneiras para a gente economizar essa energia. Uma das maneiras é observar a potência dos produtos que a gente está comprando para as nossas casas, tá? Existe uma forma da gente poder fazer isso, que é através do selo Procel. Dá uma olhada. Então, através aqui do selo Procel, você consegue algumas informações interessantes, tá? Esse selo é emitido pelo Inmetro e, normalmente, ele está inscrito em aparelhos de linha branca, aparelhos como refrigeradores, ar-condicionado, esses assim. E eles vão dizer a eficiência do aparelho que você está comprando. Se você adquirir um aparelho cujo selo Procel é letra E, esse aparelho é pouquíssimo eficiente, ou seja, ele gasta muito para poder fazer a mesma coisa. Por outro lado, se o selo Procel é A daquele aparelho, pode comprar. Foi testado pelo Inmetro e ele vai lhe economizar bastante energia. Professor, na prática, como é que eu posso fazer esse cálculo usando aquela equação? Fácil demais. Olha aqui. Imagina essa ideia entre eu e vocês. Escolhendo um modelo de lâmpada LED que consome 30 watts e considerando que a lâmpada vai ficar ligada 8 horas por dia com uma tarifa de 90 centavos de real, ou seja, 1 kWh, eles cobram da gente esse valor, 90 centavos de real. Qual será o consumo aproximado dessa lâmpada e só dessa lâmpada durante um mês? Primeira coisa que eu e vocês vamos nos lembrar, que a energia, nesse caso, ela é dada pela potência vezes o tempo, tá? Perceba que dentro do nosso enunciado temos tudo. Eu tenho a potência e tenho o tempo. A potência de uma lâmpada daquelas é de 30 watts. Mas lembra que no nosso caso, a gente precisa passar isso daqui para quilowatts. 30 watts é a mesma coisa que 0,03 quilowatts, tá? 0,03. Professor, o que você fez? Eu peguei 30 e dividi por 1000. É assim que eu consegui em quilowatts, tá? Então eu coloco aqui 0,03 vezes o tempo. Bom, o tempo que eu estou usando aqui está em horas, são 8 horas por dia. Mas eu quero o consumo da lâmpada no mês. Vamos imaginar um mês de 30 dias, pegar a média aí, né? 30 dias, que aí a gente consegue fazer. Então, essa conta aqui vai ficar 8 vezes 30, 240, 3 vezes 2,4, 3 e 4, 12, vai 1, 3 e 2, 6 e 1, 7, 7,2. Então, a energia aqui que foi gasta, meus amigos e minhas amigas, é uma energia de 7,2 kWh. Esse é o valor. Não terminou, porque ele não quer propriamente a energia. Quer saber, sabe o quê? Quanto você vai pagar. Lembra o seguinte, 1 kWh, vai lá à concessionária e cobra do meu bolsinho rico 90 centavos de real, 0,9, tá? Portanto, 7,2 kWh, eu vou ter X reais. Multiplicando 7,2 vezes 0,9, faremos isso aqui para poder, por meios eletrônicos, para a gente poder atalhar a nossa conta, 7,2 vezes 0,9, vai dar aproximadamente aí R$ 6,48. Ou seja, só aquela lâmpada ligada 8 horas por dia, um mês inteiro, eu vou ter que pagar por ela R$ 6,48.
Vale muito a pena você tentar fazer a mesma coisa com alguns equipamentos da sua casa, para ver se está batendo o que o relógio está dizendo, não é? E o quanto a teoria, como nós mencionamos aqui, ela está conseguindo computar nos valores. Como eu fiz com a lâmpada, você pode fazer com o televisor, com o chuveiro, com a geladeira e por aí vai. Professor Francisco vai ficando por aqui, agradecendo como de costume a sua presença virtual, a sua paciência para com esta pessoa. E sempre lembrando, olha só, tamo junto, um abraço, até logo, tchau, tchau.